Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula de matemática. No vídeo de hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre aplicações da derivada, onde iremos ver a aplicação da derivada no estudo de funções. Antes peço para que se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações para que o YouTube não esqueça de entregar os meus vídeos. Muito bem, conforme podem ver, na aula de hoje nós vamos ver como é que podemos aplicar a derivada para descobrir os extremos máximos e mínimos de uma função, descobrir a concavidade de uma função e aprender a esboçar gráfico de funções. Neste caso, nós iremos ver como é que podemos esboçar o gráfico de uma função do terceiro grau. Muito bem, para tal, já trago aqui o nosso exercício. Como podem ver, temos aqui f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x mais 12. Bom, antes de vermos a aplicação da derivada no estudo de função propriamente dita, iremos aqui calcular os zeros da função para que o nosso estudo faça mais sentido. Quando estivermos a esboçar o gráfico, iremos aqui determinar os zeros da função, os extremos e de seguida vamos determinar aqui os pontos de inflexão. Isto já faz parte da aula de hoje. Isto aqui. Extremos de uma função e pontos de inflexão. Então vamos começar por determinar os zeros da função. Bom, conforme podem ver, temos aqui uma função do terceiro grau, ou seja, uma equação de terceiro grau. Para determinar os zeros de uma equação de terceiro grau, primeiro optamos pelo método das tentativas, baseando-se nos divisores do valor de D. Neste caso é 12. Então, os divisores de 12, como nós sabemos, temos mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e o próprio 12. Temos mais ou menos 12. Então, pelo método das tentativas, nós vamos testar quais são os valores que, ao substituir no lugar de x, vão nos dar como resultado 0. Então, tentando aqui o menos 1, colocando o menos 1 no lugar de x, teremos aqui menos 1 ao cubo menos 3 vezes menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 mais 12 igual a 0. Queremos ver se isso vai nos dar como resultado 0. Menos 1 ao cubo é igual a menos 1. Menos 3 vezes menos 1 ao quadrado teremos como resultado 1. Então aqui teremos menos 3 vezes 1, sendo igual a menos 3. E aqui teremos como resultado mais 4. Depois aqui mais 12 igual a 0. Mas olhando para isto, percebe-se claramente que o resultado desta expressão é diferente de 0. Logo, o menos 1 não faz parte dos zeros da função. Agora, tentando aqui pegar aqui o menos 2, vamos ver o que vai dar. Vamos colocar menos 2 no lugar de x, teremos aqui menos 2 ao cubo menos 3 vezes menos 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 mais 12. Queremos ver se isto vai dar 0. Menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Menos 3 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Então teremos aqui menos 3 vezes 4. Mais, porque menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 2 vai nos dar como resultado 8. Mais 12 igual a 0. Aqui podemos simplificar. Temos menos 8 mais 8 igual a 0. E vamos ficar aqui com menos 3 vezes 4 será igual a menos 12. Menos 2 mais 2 mais 12 será igual a 0. Então, percebe-se claramente que o menos 2 é um dos zeros da função. Então, tendo obtido aqui o nosso primeiro zero da função, que é o x1, sendo menos 2, de seguida vamos utilizar a regra de Ruffin para achar os restantes zeros da função. Então, usando aqui a regra de Ruffin, como podem ver,
temos essa nossa pequena tabela. O que nós vamos fazer primeiro é baixar o coeficiente da nossa equação, o primeiro coeficiente da nossa equação. Estes aqui são os coeficientes da equação principal, que é neste caso esta equação aqui. Então vamos baixar o primeiro coeficiente, vamos colocar aqui 1 e vamos procedendo com os cálculos. Vamos multiplicar este 1 com este menos 2, vamos ter aqui como resultado menos 2, menos 3, menos 2, teremos como resultado menos 5. Menos 5 vezes menos 2, teremos como resultado 10. Menos 4 mais 10, teremos como resultado 6. 6 vezes menos 2 é igual a menos 12. Menos 12 mais 12 igual a 0. Então, tendo obtido estes valores aqui, estes na verdade serão os coeficientes da nossa equação de segundo grau, que nós utilizamos a regra de Brillouin-Profini para obtê-la. Então teremos aqui x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, através desta equação, nós vamos descobrir as restantes raízes. Então, tendo aqui nossa equação, vamos descobrir as restantes raízes. Podemos utilizar Bhaskara ou soma e produto. Utilizando soma e produto, vamos procurar valores que ao somar vão nos dar simétrico de valor de B e ao multiplicar vão nos dar o valor de C. Neste caso, estes valores seriam, para x2 teríamos 2 e para o x3 teríamos como resultado 3, porque 2 mais 3 é igual a 5 e 2 vezes 3 é igual a 6. Então, os zeros da nossa função principal serão x1 igual a menos 2, x2 igual a 2 e x3 é igual a 3. Agora vamos ver como é que podemos descobrir os extremos máximos e mínimos de uma função. Bom, nós sabemos que uma função é definida por vários pontos. E tem vezes que a função cresce e tem vezes que a função decresce. Mas suponhamos que agora nós queremos saber em qual ponto ou em quais pontos exatamente a função cresce ou decresce. Ou seja, a partir de qual ponto a função cresce ou decresce. Então, não faria sentido nós estamos a testar valores de x que vão nos dar valores de y, um valor de y, procuramos valor de x que vai nos dar um valor de y muito maior em relação a outros, usando o método das tentativas. Isso nos levaria muito tempo. Para tal, o que nós vamos fazer agora é aplicar a derivada. Então, o que nós vamos fazer é aplicar aqui a primeira derivada, que vai nos dar pontos que provavelmente são os nossos extremos da função. Ou seja, pontos que têm a maior probabilidade do gráfico reverter. Neste caso, quando o gráfico está a subir ou quando o gráfico está a descer. Sabermos onde é que ele reverte. Então, temos aqui a nossa função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x mais 12. Derivando aqui a nossa função, teremos como resultado a derivada de x ao cubo igual a 3x ao quadrado menos a derivada de menos 3x ao quadrado é igual a 6x e a derivada de 4x é igual a 4 mais 12. A derivada de 12 é sempre zero. A derivada de uma constante é sempre zero. Então, aplicando aqui a primeira derivada, o que nós vamos fazer, na verdade, é procurar pontos para os quais a nossa derivada é nula. Ou seja, os zeros da primeira derivada são os nossos possíveis extremos da função. Então, analisando aqui, temos uma equação do segundo grau. Podemos utilizar soma e produto ou Bhaskara, mas nestas situações em que o valor de A é diferente de 1, fica um pouco difícil utilizar a fórmula, a soma e produto. Então vamos aqui utilizar o Bhaskara. Então nós sabemos que delta
é igual a b ao quadrado. B ao quadrado neste caso é menos 6. Então, menos 6 ao quadrado será igual a 36. Menos 4 vezes o valor de A é 3 e o valor de C é menos 4. O delta será igual a 36 menos 4 vezes menos 4 é igual a mais 16. Vezes 3 teremos como resultado 48. O delta será igual a 8 mais 6 é igual a 14. Vai 1. Este 4 vai somar com este 3, então teremos aqui mais este 1. O resultado será 84. Então, para descobrir o x1 e x2, então nós sabemos que para calcular o nosso x1 e x2 temos que utilizar essa fórmula aqui, em que x1 e x2 igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então, x1 e x2 será igual. O valor de b é menos 6, mas com este menos da fórmula ele vai ficar positivo. Então teremos aqui 6 mais ou menos raiz quadrada de delta é 84. O valor de delta é 84. Sobre 2 vezes o valor de a. O valor de a é 3. Então aqui teremos 6. Agora, o x1. Para calcular o x1, podemos aqui utilizar o sinal negativo. Então teremos aqui 6 menos raiz quadrada de 84 sobre 6. Para o x2 podemos aqui utilizar o sinal positivo. Temos 6 mais raiz quadrada de 84 sobre 6. Então estes aqui são os zeros da nossa primeira derivada, que são os possíveis pontos de... ou seja, os possíveis extremos da nossa função. Agora, para saber se este ponto, qual dos pontos é o nosso extremo máximo ou extremo mínimo, nós não vamos escolher isto aleatoriamente. O que nós vamos fazer é utilizar o método da tabela para fazer o estudo do sinal da derivada, para saber onde é que a função cresce e onde a função decresce. E, consequentemente, vamos saber qual deles é o nosso extremo máximo ou extremo mínimo. Então, tendo construído aqui a nossa tabela, perceba que nós temos aqui para os valores de x. Para o caso da primeira derivada, nós sabemos que a função varia de menos infinito até o nosso x1, de x1 até x2 e de x2 até ao mais infinito. Nos zeros, é claro que a derivada será nula, nos zeros da primeira derivada. Então, olhando aqui para a nossa primeira derivada, nós sabemos que a nossa primeira derivada é uma função do segundo grau, que é neste caso 3x ao quadrado. Nós sabemos que a nossa primeira derivada é uma função do primeiro grau, que é neste caso f de x igual a 3x ao quadrado menos 6x menos 4. Então, olhando aqui para a nossa função, percebe-se claramente que é uma função do segundo grau. E através do valor de a, percebemos também que o gráfico desta função de segundo grau para a nossa primeira derivada é uma função que tem a sua concavidade voltada para cima. Então, este gráfico, tendo a sua concavidade voltada para cima, podemos aqui fazer o estudo de sinal baseando-se aqui no método gráfico, ao invés de fazer aquele outro estudo em que nós precisamos de valores que estão antes do x1 ou depois do x2 para fazer o estudo do sinal da função através do método da tabela. Podemos aqui nos aproveitar do método gráfico e só colocando aqui os sinais. Então, nós sabemos que, olhando aqui para o nosso gráfico, na parte de cima nós sabemos que ele é positivo, na parte de baixo ele é negativo. Então, percebe-se claramente que de menos infinito até x1, o gráfico está na parte de cima, o que significa que o sinal é positivo. O sinal da primeira derivada é positivo.
De x1 até x2 o gráfico está na parte negativa, então quer dizer que temos aqui o sinal negativo. E de x2 até o mais infinito o gráfico está na parte positiva, então quer dizer que aqui é positivo. Agora, o que nós temos que perceber para o caso da nossa função principal, olhando aqui para o gráfico da nossa primeira derivada, a variação de sinal da nossa primeira derivada, é que onde a primeira derivada é positiva, a nossa função é crescente. E onde a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, olhando aqui, onde a primeira derivada é positiva, a nossa função será crescente. Onde a primeira derivada é negativa, a função é decrescente. E onde a derivada é positiva, novamente a função cresce. Então, como a função cresce, chega no x1, depois decresce, então quer dizer que este aqui é o nosso extremo máximo. Quando decresce, depois volta a subir, quer dizer que estamos perante um extremo mínimo da função. Então, para dizer que os extremos máximos, extremos mínimos da função, para o nosso gráfico, o extremo máximo seria, neste caso, o x1, extremo mínimo seria, neste caso, o x2. Então, temos aqui o nosso extremo máximo e aqui temos o nosso extremo mínimo. Agora vamos ver como é que podemos achar os pontos de inflexão de uma função, do gráfico de uma função. Bom, voltando ao mesmo raciocínio, o gráfico nós sabemos que ele é definido por vários pontos. Agora, o nosso objetivo é descobrir em que ponto o gráfico muda de concavidade, porque há situações em que a concavidade de um gráfico pode estar voltada para cima e há situações em que a concavidade de um gráfico pode estar voltada para baixo. Então, aplicando a derivada, nós vamos descobrir em qual ponto ou os possíveis pontos para os quais o gráfico muda de concavidade. Então, isto nós vamos descobrir através da segunda derivada. O que nós vamos fazer, tendo derivado esta função uma vez, através da sua primeira derivada, nós vamos derivar a primeira derivada uma outra vez. Neste caso é a nossa segunda derivada, para descobrir os pontos de inflexão. Então, derivando esta função mais uma vez, teremos aqui a derivada de 3x ao quadrado será 6x e a derivada de 6x será 6. Então, os zeros da segunda derivada são os possíveis pontos de inflexão. Neste caso, analisando aqui a nossa função, percebe-se que é uma função do primeiro grau. Então, igualando a nossa função a zero, vamos descobrir qual é o valor de x, que seria aqui o nosso possível ponto de inflexão. Então, 6x, passando este menos 6 para o segundo membro, teríamos aqui como resultado 6, como ele é negativo. Então, aqui podemos dividir por 6, aqui também por 6, então teríamos que x igual a 1. Agora, novamente, nós não vamos chutar apenas dizendo logo que este é o nosso ponto de inflexão. O que nós vamos fazer sempre é fazer um estudo através do método da tabela. Então, construindo aqui a nossa pequena tabela para este gráfico, nós vamos analisar onde é que a segunda derivada é positiva e onde é que ela é negativa. Então, olhando aqui para o gráfico da nossa função do primeiro grau, percebe-se pelo valor de a que esta é uma função crescente, o que significa que ela irá vir mais ou menos assim. Antes de tocar o zero da função, percebe-se que será, como o gráfico está abaixo do eixo do x, percebe-se que o gráfico ainda é negativo. E após tocar o eixo do x e continuar a subir, o gráfico será positivo. Então, onde a segunda derivada é negativa, o gráfico principal, neste caso o gráfico de x ao cubo, terá sua concavidade voltada para baixo.
E onde a segunda derivada, neste caso é positiva, o gráfico terá sua concavidade voltada para cima. Então, o que significa que exatamente neste ponto x igual a 1, o gráfico tem a sua concavidade, começa a mudar de concavidade. Como ele vinha com uma concavidade voltada para baixo, quando chega já no x igual a 1, neste ponto aqui o gráfico já muda de concavidade. Então temos aqui o nosso ponto de inflexão. Então, para uma melhor compreensão, esboçando aqui o nosso gráfico, na verdade eu já tinha feito. Então temos aqui o nosso gráfico de x ao cubo. Percebe-se claramente os zeros da função. Temos aqui, como vimos anteriormente, os zeros. Temos menos 2, aqui temos 2 e aqui temos 3 como nosso zero da função. Agora, para os extremos da função, aqui nós teríamos o valor de x1 da primeira derivada e aqui nós teríamos o valor x2 da primeira derivada também. Caso queira descobrir quais são os valores de y para os quais temos extremos da função, basta apenas substituir os zeros da primeira derivada na função principal, que vai descobrir aqui as coordenadas do y. E agora já para o ponto onde o gráfico muda de concavidade, começa já a ter a sua concavidade voltada para cima, é exatamente o ponto x igual a 1. Então teríamos aqui o nosso ponto mais ou menos aqui, x igual a 1. Então a nossa videoaula termina por aqui. Espero que tenham gostado e caso tenham alguma dúvida, peço para que coloquem nos comentários. Até no próximo vídeo.